Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vitor Melo nesse canal pessoal meu, do YouTube também, no Kawaii. Inicialmente peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro tem que ser inabalável. Por que estou dizendo isso? Porque hoje em dia há diversas militâncias barra movimentos para querer não só censurar a figura masculina, mas também em quebrar, né, quebrar com qualquer tipo de autoestima do homem, né? Porque a gente sabe, pessoal, isso é intencional para que o homem venha a se dobrar ao feminismo, modernidade, superficialidade, né, que envolve justamente essa sociedade materialista que temos aqui no Brasil, né? O ponto é que o irônico, né, na verdade, é que o Brasil não é um país rico, não considero. Aqui há muita corrupção, sem dúvida nenhuma, né? Mas não é rico, diferentemente do que muitos dizem, né? O Brasil pode ser referência, por exemplo, no agronegócio, em várias outras frentes também, mas perto ali dos países mais desenvolvidos, né, o Brasil não tem comparação. É esse que é o ponto, né? Então, pessoal, o homem solteiro ele tem que focar ali no seu autoaprimoramento, né? Nesse ponto que bato sempre na tecla, né? Porque o que seria o autoaprimoramento, né? Até para explicar, né? O que seria o autoaprimoramento, né? É buscar propriamente uma leitura, buscar ali se inteirar de novos idiomas, buscar ali estudar de uma maneira geral, né? Buscar a fonte de renda, né? E focar na sua saúde, que é muito assim vital nos tempos atuais. Tem muita gente que não se preocupa com essas questões. Parece banal, né? Mas cada vez mais questões assim mais naturais, tipo autenticidade, né? Elas não estão sendo levadas. Autenticidade, né? Enfim, o autorrespeito, elas não estão sendo levadas em consideração hoje em dia, né? Então há uma agenda, né? Há agendas ocultas em querer com a intenção, né? Com justamente a intenção de não só silenciar o homem, mas descaracterizá-lo, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? E quando o homem vai no sentido de ser assim, inabalável, né? Qualquer tipo de comentário que ele possa receber, a diversidade. Eu, por exemplo, sou um cara que vários falam mal na internet, né? Mas não só isso, na vida real também, né? Eu tenho muitas inimizades aqui no Brasil, né?
Então é difícil, né? É difícil, até porque eu sou um cara que eu não me encaixo, né? E tá tudo certo, né? Inclusive, eu considero isso um motivo de orgulho para mim, né? Mas assim, hoje em dia é muito mais fácil fazer inimigos do que propriamente amigos, né? Foi-se o tempo, né, ali dos anos 2000, né, onde as interações eram mais realísticas, ah, havia mais é, simplicidade, por que não, né? Havia mais até genuinidade. Parece um tanto ilusório isso que eu estou falando, mas na era analógica, pessoal, é, é, eu, por exemplo, que vivi essa era analógica antes da internet, eu via como o mundo era, né? Eu via que havia mais assim, interações mais, diria, mais, ah, enfim, interativos. Como é que eu poderia dizer isso, né? Mas compreenda, pessoal, porque o mundo, né? Tem gente que, tanto quanto eu, viveu aquela época, né? O homem tem que entender que ele não está mais em 2006, né? Onde tava naquela época, né? Tava naquela época de transição entre a era analógica e para a era digital, né? É lógico, né, que uma das formas que eu falo, né, de masculinidade é, por exemplo, se readaptar, né? É preciso redefinir, inclusive, essa questão de masculinidade, porque sempre associo aqui no Brasil a ter posses materiais isso, né? Eu entendo que, por exemplo, a maior forma, né, uma das maiores formas de masculinidade é poder sempre ali aumentar a testosterona, quanto mais melhor, né? Então, a modernidade vai contra isso, né? Não quer que a modernidade quer desconstruir justamente esse aspecto, mas não só isso, né? Não só isso, quer que o homem viva conformado, que não pense por conta própria, que não tenha autonomia, que não exerça sua liberdade, né? Propriamente que tem uma sociedade que o tempo todo quer que o homem se explique sobre isso, sobre aquilo, quer que o homem conceda satisfação para desconhecidos. É esse que é o ponto. É uma sociedade que quer que o homem se prove perante a ela, só que essa sociedade atual não é exemplo nenhum, compreende? Né? E propriamente, né, por conta desses fatores e outros mais, né, que fazem com que o homem acabe incomodando, mesmo que comum, certo, pessoal? Mesmo que comum, né? Porque hoje em dia, né, por conta do advento do masculinismo, né, houve uma repercussão maior, né, das vontades masculinas, né? O homem sempre tende ali a mostrar sua perspectiva mais tradicional, né? O que seria, né, essa perspectiva mais tradicional do homem, né? Por exemplo, preservação da espiritualidade, né? Que os preceitos cristãos sejam respeitados, né? Questão ao qual não está desvirtuada, né? Está desvirtuada nos tempos atuais. Propriamente, a energia daqui do Brasil está muito esquisita, convenhamos, né, pessoal? Que eu já venho falando há muito tempo, né? Então, então a gente vive, né, nesse país com muita inversão de valores, né? Não só nessa questão de relacionamento, né, mas questão econômica, política, né? Eu propriamente eu tendo a separar, por exemplo, um corrupto de um político, né? Porque
o corrupto ele já saiu das suas atribuições, né? Propriamente o Brasil sempre sobe nesse ranking, né? Nessa questão, e eu considero que Brasília se tornou até um lugar amaldiçoado, né? Eu nunca fui para lá, né? E não pretendo nunca ir, né? Porque realmente aquele lugar ali é tenebroso, convenhamos, né? Se tornou cada vez mais tenebroso, né? Mas enfim, pessoal, então sobre isso que se trata, né, pessoal? Porque o homem solteiro ele acaba assustando, né, por conta dessa autonomia, por pensar por conta própria. Essa modernidade, essa sociedade moderna não está acostumada com isso, né? Está acostumada com o advento do feminismo, né? Que desde 1960 vem causando transformações sociais, né? E vai muito naquilo, né? Vai muito naquilo de sempre, por conta dessa modernidade, de sempre endeusar as mulheres, né? Tô falando em endeusar no sentido assim de, que elas não cometem erros, compreende? Né? Qualquer crítica hoje em dia que o homem faça as mulheres já é tido como se fosse misoespaçoginia, né? O que é muito errado, pessoal, muito errado mesmo, né? Quer dizer, quando se inverte essa situação, tá certo, porque a própria sociedade, as instituições fazem com que o feminismo prevaleça, tá entendendo? A conjuntura da sociedade está sendo feita dessa maneira, né? Onde ao qual o homem não tem vez, enquanto o outro lado, né, tem todos os privilégios possíveis. É só vocês verificarem as leis, por exemplo, né? Então é muito difícil que uma mulher hoje em dia no Brasil, né, por conta desse feminismo radical todo, não tenha se contaminado por isso, né? Então elas vão sempre naquela perspectiva de odiar, né? O cara que não é destacado não é, eu acredito nisso, que ele não é tão odiado quanto um homem comum hoje em dia, né? Não é só pelo fato desse homem comum não ter muito para oferecer, né? Por conta dele, cada vez mais o homem comum está desperto quanto a comportamentos tóxicos, né? Eu sei que essa palavra pode ter sido banalizada, né? Mas assim, comportamentos erráticos por parte das mulheres, né? É esse que é o ponto, né? Então, há um endeusamento aqui, tanto no Brasil, né, que acaba que o homem que se levanta contra o feminismo, ele é taxado como se fosse errado, ele é taxado como vilão. É lógico, né? Se querem me ver dessa forma, por exemplo, tá tudo certo, eu até me faço dessa forma, né? Mas há realmente uma ridicularização, né? Uma demonização ao homem, né? Que decide que essa modernidade não é para ele, entendeu? Propriamente o homem não se vê pertencido, né? Não se vê pertencido à conjuntura atual. Propriamente ele não se encaixa, né? Mas logicamente que mesmo o homem concedendo várias frentes ali de que ele não se encaixa, mesmo assim tem gente, né? A sociedade não aceita, né? Não aceita. Ela quer porque quer arrumar um jeito ali de que o homem, ela quer porque quer o tempo todo
não só arrumar um jeito de encaixar o homem, né, nessa modernidade, né, fazer com que ele se dobre, tá entendendo? E fica nisso, existe uma inveja à figura masculina hoje em dia, propriamente. Não há um país que supere o Brasil nesse quesito, né, inclusive, né? Eu não viajei para outros países, mas eu tenho certeza, pessoal, tenho certeza que nesse aspecto o Brasil supera, nesse aspecto da inveja, o Brasil supera qualquer outro canto do mundo, né? Qualquer outro canto do planeta. Não tenho dúvidas quanto a isso, né? Cara, que mundo é esse onde o homem não pode se expressar, não pode ter o direito de se expressar sobre relacionamentos, né? Principalmente, né? Quer dizer, querem tirar o tempo todo o homem de jogada, né? Ostracizá-lo, né? A ponto de que, ó, somente as mulheres, agora é a vez dela, né? Tem aquele ditado, né? Agora é a vez dela, né? Como se houvesse alguma dívida histórica por parte dos homens para que eles venham a se calarem, né? Que eu não considero correto, pessoal, né? Antigamente, o que havia, pessoal? Papéis muito bem delineados, né? A questão espiritual era muito mais respeitada, por isso que os relacionamentos antigos eram mais longevos, inclusive. Mas o que acontecia antigamente? Os homens iam para a guerra, acabavam indo para a guerra, enquanto as mulheres ficavam em casa, né? E isso é taxado como se fosse uma escravidão, tá entendendo? Mas esse que era o natural, porque homens e mulheres não são iguais, cara. Mas isso é ignorado pelo feminismo. Elas querem o tempo todo, né? Aquelas que fazem parte do movimento querem o tempo todo acharem que não, os gêneros são iguais, quer dizer, ignorando completamente toda a biologia, a ciência e etc, né? Agora, por que um cara tipo eu assim causa tanto ódio, né? Por conta dessas questões que eu tô levantando, tá entendendo? São várias frentes são várias opiniões que eu tenho, são várias visões que eu tenho, né? Aos quais fazem com que eu arrume inimigos, né? Mas tá tudo certo, né? Então, pessoal, eu não acredito nisso de que existe dívida histórica. Eu vou mais além, né? Eu acredito que não houve nenhum período bom, né? Do feminismo, né? Outra, né? Feminismo nunca foi sobre igualdade, mas sobre ódio à figura masculina, é sobre privilégio. E que significa isso que eu estou falando? Significa que, por exemplo, existem muito mais leis favorecendo um lado em detrimento do outro. Não estou aqui dizendo que tem que ter lei para homem, né? Não é esse o ponto, não é esse o intuito, certo? Eu acredito que deveria haver um equilíbrio, certo? Né? Questão ao qual não tem acontecido, certo? Eu vou mais além, né? Porque ainda considero, né, que o Brasil seja um país patriarcal, mas, pessoal, o que é o Brasil comparado à Arábia Saudita? É lógico, existem excessos nesse país, claro, tanto quanto qualquer outro, e também o cristianismo não é levado em consideração. Mas o que é o Brasil perto da Arábia Saudita? Porque as feministas dizem o tempo todo, né, que o Brasil é um país patriarcal e tal. Não existe mais nenhuma, não existe isso, né? Não existe esse tipo de conjuntura no Brasil. O Brasil é um país feminista. O feminismo está em todos os lugares, séries, filmes, Globo,
Globo em geral, né? Hollywood, jornais, revistas, capas, publicidades. Cara, ele tá em tudo quanto é lugar, transportes, enfim. Me diga um lugar que não há a influência desse movimento hoje em dia, né? Depois disso que eu estou exagerando, né? Quando eu digo esses tipos de questões, né? Mas me refutar realmente né? Não, quando a pessoa já parte logo pro shame, tá entendendo? Já parte logo pra difamação, né? É por isso que eu digo, pessoal, a importância do homem ser inabalável hoje em dia. Por quê? Né? O tempo todo querem desrespeitar o homem no sentido, isso tem um objetivo, isso tem um intuito, né? Para que ele venha a se dobrar à modernidade, né? Porque esses fazem intencionalmente, pessoal. Não é uma questão assim, porque não é uma questão assim de pessoal, e não existe, é tudo zoeira, não existe objetivo, não existe intenção na verdade. As pessoas sabem muito bem, pessoal, os mochileiros, vamos dizer assim, eles sabem muito bem o que estão falando e o que estão fazendo contra ti, compreende? Eu não acredito nisso de ingenuidade nos outros. Quando os mochileiros, vou dizer dessa forma, eles atuam com desrespeito contra ti, te difamam, isso é intencional para quebrar a autoestima do homem, para que ele se dobre à modernidade, compreende? É esse que é o ponto, né? E enfim, tem gente que já me chamou até de especial, que eu tô querendo me achar especial por dizer esse tipo de questões, por conta da minha expressão, pessoal. Quem não curte o meu canal, meus espaços, né? Primeiro, eu não concedo permissão nenhuma para que uma pessoa venha aqui me desrespeitar, né? Agora, para mim, um desrespeito é algo intolerável. Se a pessoa me desrespeitou uma vez, não tem volta. Eu tenho uma visão um tanto que radical. Pode me chamar, inclusive, disso. Mas eu entendo que a questão do respeito é tipo assim, ou a pessoa te respeita logo e cara, ou esquece, né? Porque hoje em dia tá assim, né? Quem consegue respeito mesmo perante a sociedade atual é aqueles que têm muitos bens materiais, né? E eu, sendo um cara antimaterialista, o que acontece, né? Muitos se voltam contra mim, né? Ou alguns, né? Mas enfim, eu tenho muitos inimigos hoje em dia, mas faz parte, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Inclusive, não é essa a minha missão, é o que eu sempre digo aqui, né? Então eram esses os pontos, pessoal. Até para não me alongar muito, eram esses os pontos. Valeu, até a próxima.